E aí galera, bom, aqui está o vídeo como prometido da análise da introdução. Lembre-se que eu irei usar aqui a introdução modelo nota 1000, que é que está no vídeo lá, comentaram, né, que foi a redação de Felipe Felps, se eu não me engano o nome dele. Lembre-se de deixar o link do canal dele na descrição, onde ele explica bem a redação dele como ele fez, ok? Eu vou caçar a redação aqui no Google um segundo. E vocês acompanham, por exemplo, no celular da sua mãe, por exemplo, você não tem computador, mas sua mãe tem um celular e você tem o seu. Pede a redação dela, perdão, a redação não. Pega o celular dela, abre a parte da redação do Felipe Felps, lá na G1, na primeira redação, nota 1000, e anota a estrutura nota 1000 da introdução, que eu irei botar um link de um print aqui de um aplicativo que eu tenho que salva certos arquivos por print por meio de link. Aí só basta você entrar no link e baixar a foto, ok? Foto não, o print na verdade. Ok. Eu tinha feito uma leitura bem explicadinha lá sobre ela, né? Então bora lá agora. Primeiramente eu irei explicar a estrutura para vocês, depois irei explicar como a redação dele foi empregada na estrutura, ok? Tá. O que é necessário ter na estrutura? Cerca de 6 a 7 linhas na redação. A redação do Felipe Felps, como nota aí, foi 8, né? Mas só que recomendo vocês... Por isso que eu recomendo vocês usar folhas somente para redação, entendeu? Porque você vai equilibrar suas linhas de acordo com o parágrafo, entendeu? Só que na sua conclusão fica cerca de 8 a 7 linhas sempre. Conclusão modelo nota máxima, 200 pontos. Eu tirei na minha e irei explicar em breve como vocês possam tirar também, ok? Então vamos lá. A segunda opção que é necessário ter na redação nota 1000 é 3 períodos. Perceba que na redação do Felipe Felps tem 3 períodos. Quem não entende direito sobre período, o que é período? É onde é 3 ponto final e continua outra abordagem. Tipo, eu vou ler aqui, ó. No livro 1984 de George Orwell é retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo a fim de moldar a opinião pública a favor dos governos. Perceba que aqui foi um período, aqui começa o segundo período, entendeu? E lá embaixo tem o terceiro. E lembre-se que em cada período tem que acompanhar conectivos. Sobre conectivos vai estar aí na estrutura aqui que eu fiz a anotação aqui. Eu ponho aí aqui os tipos de período os tipos de conectivo que usa, ok? Lá vocês vejam. No Felipe Felps usou os diferentes aqui, entendeu? Mas tá perfeito. O Felipe Felps, porque ele fez a alusão histórica dele, tem que usar um conectivo diferente do que eu tô aqui, mas o que tem aqui também dá, né? Em relação à alusão histórica. O Felipe Felps, ele fez perfeito mesmo. Recomendo vocês procurarem sinônimos de conectivo, tipo, caso você vai usar por exemplo, um sinônimo um conectivo dessa forma no parágrafo, mais na frente no outro vai usar também dessa forma. Eu recomendo não usar dessa forma, para não ficar repetindo palavras. Lembra-se, troque por sinônimos. Quanto menos palavras repetidas, mais pontos tua redação terá, ok? Então, eu tenho um aplicativo aqui que trabalha com sinônimos. Na verdade, trabalho não, é um aplicativo que serve para ver sinônimos dele de forma offline lá, ou seja, pode estar sem internet que você consegue ver sinônimos nele, entendeu? Então, eu expliquei a parte dos 3 períodos, né, cada um acompanhado por conectivo. No primeiro período não é necessário conectivo na introdução. Só se você já for abordar com algum autor. Tipo, quando você for abordar com algum autor, você usa só uma frasezinha, serve para qualquer tema, serve para qualquer forma, né? Vai estar anotado na minha anotação e no print que eu irei deixar na descrição do vídeo aí, que é a anotação sobre a perspectiva de quem? Por exemplo, na redação do cara aqui podia ser sobre a perspectiva de George Orwell, só que não dava certo. Se fosse, tem que ser de alguém literário, por exemplo, ou se fosse tipo contextualização de história.
Segunda Guerra Mundial, essas coisas assim. Só que para Segunda Guerra Mundial tem que iniciar diferente, né? Para autor, recomendei sobre a perspectiva, ou segundo o fulano, tal, né? Ele fez isso, botar o que ele diz, né? Que ele diz lá, a alusão dele. E lembre-se, no segundo período tem que explicar a alusão dele. Tem que explicar por que ela é relacionada àquele tema. Tem que argumentar sobre ela, entendeu? Mais pra frente vai ter vídeo explicando isso, como usar e como empregar, entendeu? Para você fazer uma forma explicada e logo aí usando essa estrutura que é a introdução, né? Os 3 períodos que é a estrutura muito boa. Então, os 3 períodos começam tipo assim, com área do conhecimento, pode ser. Por isso que eu recomendei no vídeo anterior ali, bem no finalzinho eu comentei sobre o que estudar bastante na prova de linguagem, certo? Que é a literatura. Por que a literatura? Porque tem você vai no PDF que eu irei fazer no vídeo mais pra frente, vai ter assunto sobre autores, entendeu? Por isso que eu recomendo esses. Ok, vamos lá para o terceiro período, ok? O terceiro período nada mais você vai fazer do que abordar sua tese. Como assim sua tese? Eu recomendo iniciar com a frase que dá para qualquer tema. Pode ser para qualquer tema, você pode usar essa, entendeu? Que é a frase da seguinte maneira. Vou só verificar aqui que eu não sei certo, ok? Eu vou ler ela e irei deixar nos comentários ela escrita, entendeu? Da forma certa aí. Serve para você usar para qualquer tema, né? Para tese, ok? Eu usei em 2018. Só que eu perdi ponto na estrutura da minha redação em 2018, que eu usei 2 períodos na introdução, certo? Eu não entendi muito bem, e nas outras eu usei 3, fiz certo. Só que com certeza eu perdi 20 ou 40 pontos por causa da estrutura. Cadê aqui? Peraí, tem muita coisa no celular, esqueci de onde tá. Na verdade, eu vou deixar ele escrito bem aqui na folha. Irei pôr o print para vocês verem aí, ok? É dessa seguinte forma, você pode usar, dá para qualquer tema, ok? Deixa eu ver, só um segundo. Essa aqui usa esse conectivo como afirmação. Nesse contexto, eu usei neste contexto, né? Mas no caso, aí nós vamos trocar conectivo. Eu vou ver um conectivo bacana e vou pôr certo aqui para vocês, ok? Neste contexto, não há dúvidas de que a manipulação do comportamento de usuário foi a minha tese em 2018. Eu abordei o tema aqui, entendeu? Que eu abordei meu tema na tese e abordei meus dois parágrafos. Ou seja, minhas 2 teses assim para redigir em cada dos 2 parágrafos, tá? Neste contexto, não há dúvida de que a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet ainda é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, devido ao não cumprimento eu botei o não cumprimento da Constituição Federal e usei um outro aqui que é sobre educação. Eu entendi o tema dessa forma. Como eu disse, eu não estava preparado para a área de fazer mapas mentais. Ainda não estou 100%. Eu irei trabalhar nessa parte quando eu entendi bacaninha como funciona. Eu irei trazer detalhado para vocês, ok? Porque vamos começar devagarinho. Faltando uns 4 meses para o Enem, eu vou trazer vídeo de mapa mental sobre análise dos textos motivadores, entendeu? A gente pode trabalhar até com textos motivadores de Enem antigo, ou então da plataforma Descomplique tem muitas redações, muitos temas bons lá e que é tema assim relacionado aos nossos problemas sociais que está ocorrendo agora, porque praticamente todo mundo sabe que o tema do Enem é sempre um problema social que está ocorrendo nesse ano, entendeu? Por exemplo, nesse ano como está, só um exemplo que eu posso dar, mas creio que não será esse tema, sobre violência na escola, que teve aquele assassinato na escola lá, né? Por isso é um assunto, né? Mas o tema é enorme, todo mundo sabe que o tema tem um texto, tem uma estrutura no texto, entendeu? É assim que funciona. Porque o tema raramente do Enem 2018 só era
que dava pra, assim, dava pra fazer bacaninha. A tua abordagem era sobre dados, né? Sobre como é que é? Sobre tipo assim, da manipulação de dados na internet. Eu me foquei mais ou menos nisso, eu não me foquei no comportamento. Só que se eu tivesse abordado o comportamento, talvez eu teria redigido bem melhor, né? Mas é assim, erros a gente aprende. Então, agora bora fazer a análise da redação nota 1000 agora. Eu expliquei tudo, possível, eu expliquei tudo, né? Agora eu vou ler e vou voltar a reexplicar o porquê. Então, um segundo. Ok, lembra que eu disse que tem que ter uma alusão histórica, usa um livro, usa um poema, usa algo que seja de área de conhecimento, entende? Isso é quando o corretor já olha a sua redação, já vê de cara algo com um contexto histórico, um poema, alguma coisa, ele vai rápido se apaixonar pela tua redação e vai corrigi-la de uma forma até mais, como se diz, de uma forma mais agradável. E não vai ficar muito bravo, tipo assim, não vai te descontar muito ponto pelos seus erros, entendeu? Que é aquela redação que não está na estrutura perfeita, raramente ele só olha mais ou menos como a estrutura, joga ela para um lado lá e deixa para corrigir mais tarde. Raramente as de 13 que valem 380, o que eles fazem? Raramente, se tiver como na minha lá dos anos passados, como eu falei, creio que foi aquilo lá era zero, eles só me deram aquele pontinho só para me incentivar. Entendo isso. Então, por isso que tem que trabalhar com a estrutura certa, nota 1000. É raro zerar na redação assim por falta de não escrever. Entende? Tu pode não ter feito nada na estrutura, mas tu vai levar umas pontinhas, né? Pra te incentivar a estudar, né? Isso é que é, entendeu? Então, é isso. Quanto mais erra, mais trabalha no erro. Quanto mais trabalha no erro, mais você aprende o seu próprio erro. Aí melhora. Essa é uma dica que eu venho trabalhando em redação desde janeiro, mais ou menos, já até sair a vista pedagógica agora. Raramente eu já sabia onde eu tinha perdido ponto. E eu pensei que eu tinha perdido ponto na conclusão e foi a competência que eu tirei os 200 pontos. Então, era a competência que eu tinha mais dúvida. Quando eu recebi os 200 pontos, da forma que eu estudei ela, que eu entendi, ela está totalmente certa. Para quem melhorasse foi 200 pontos, né? Estou trabalhando nesse mesmo modo em 2019 agora. E irei explicar para vocês passo a passo no vídeo da conclusão. Lembre-se disso, hein? Rumo aos 200 pontos na competência da conclusão. Então, bora lá ler a redação agora do Felipe Felps para finalizar. Perceba no livro 1984 de George Orwell é retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico de contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Tá. Neste sentido, a narrativa foca na trajetória de Wilton, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade que diariamente analisa e altera notícias de conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Perceba que em cima ele começou a falar sobre, como vocês viram, né? Ele disse que tem que usar, por exemplo, a área do conhecimento, tipo, já de cara na tua introdução, o corretor já se apaixonar, e abordar no teu segundo período aquilo também. Aí no terceiro período tu faz a tua tese, mais nada. E é bom na tua tese tu usar teu tema antes de fazer os dois períodos que você vai usar em cada desenvolvimento, ok? Tipo negligência governamental e individualismo. Perceba que o Felipe, quando vocês escutaram o primeiro vídeo lá que eu tava lendo a redação dele, né, que foi o segundo vídeo do canal, fiz a apresentação. O outro foi sobre esse lá, que tá sobre as dicas que eu gravei eu gravei a tela do celular, lendo a redação dele e explicando porque foi nota 1000, mais ou menos isso. Agora eu expliquei porque foi nota 1000 e agora eu tô fazendo de forma detalhada, certo? Então é isso que vocês têm que trabalhar. Tem que trabalhar de fazer de forma bem detalhada. Por isso que eu fiz esse vídeo bem explicadinho. Perceberam, né? Como voltando agora para fechar a correção.
ele retratou aqui sobre George Orwell. Na segunda coisa que ele continuou falando sobre aquele mesmo tipo de assunto, neste sentido, porque esse conectivo, perceba isso que já é no segundo período, nesse sentido, por que nesse sentido? Conectivo de afirmando o que está escrito no primeiro período dele, certo? Então é isso, perceba, neste sentido ele vai estar abordando essa frase aqui no livro de 1984 de George Orwell. É retratado um futuro distópico em que um estado totalitário controla a manipulação, toda forma de registro histórico contemporâneo a fim de moldar a opinião pública a favor dos governamentais. Agora ele prossegue afirmando sobre isso aí, porque é meio retratado no tema, né? Neste sentido, a narrativa foca na trajetória de Wilton, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e forma a população através de tal ótica. Perceba que ele argumentou aqui, né, o sentido da primeira alusão dele, que foi sobre o livro lá, e o que ele quis empregar mesmo aqui, como ele usou o conectivo nesse sentido, certo? Ele quis abordar aqui, o porquê o livro 1984 está relacionado com o tema de manipulação, que é o que tem que ter na estrutura no período 2, quando você usa uma alusão histórica no primeiro, certo? Que sempre tem que ter, entende? Aí no outro agora tu vai dizer as problemáticas do tema, como eu disse, que é a tua tese, onde tu argumenta, tem os 2 parágrafos para tu fazer um desenvolvimento e outro. Então, bora ler a tese dele agora, né? Fora da ficção, porque fora da ficção é um conectivo que, pelo jeito, aborda, né, que o problema, tudo que ele disse aí está bem fora de si mesmo. O tema está muito, digamos assim, muito de escala muito alta, esse problema no país, porque a manipulação dos seus dados está demais. Por isso ele usou esse tipo de conectivo. É muito lindo esse conectivo dele, fora da ficção. É fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público preso em uma grande bolha social. Perceba, né? Como eu tinha dito lá sobre o tema que nós ia abordar, eu já disse algumas dicasinhas minhas assim, explicando sobre a estrutura. Agora eu irei empregar mais ou menos o porquê. Lembraste lá que agora nos desenvolvimento ele usou a forma explicando sobre o algoritmo nos dois, porque o algoritmo era o principal problema do tema. Então, como é o principal problema do tema, o que é algoritmo? Relembrando o que eu disse no vídeo passado, algoritmo é algo que manipula seus dados. Tipo, você vê muito vídeo da Poxa Lulu, da Débora Ladim, Poxa Lulu trabalha com redação, Débora Ladim com história. Vai aparecer muito assunto de histórias, não sendo só da Débora Ladim, mas de outros professores, sacou? De outros canais. E da redação, da mesma forma. Assim que é a manipulação de dados. É a informação através de certos problemas. Certos problemas não, de certos dados, né? Então, gente, vamos fechando esse vídeo, né? Por essa explicação era só. Gostaram? Compartilhem. Fortaleçam o canal, né? Como eu disse, cada like, cada inscrito vai me influenciar a fazer vídeo cada vez mais. E lembre-se, em questão de 2 meses nós iremos começar a trabalhar com live uma vez na semana, tipo sábado ou domingo. Esse dia é melhor para todos. Então, como eu disse, na live vai ter resposta de 10 perguntas que eu vejo que é um dos problemas bem grave mesmo para todos. Eu não vou ficar respondendo no chat. Por exemplo, depende, né, de mesmo de na live. Posso responder a 10 perguntas, caso se você não fez nenhuma pergunta, né, vê o teu problema, entenda, né, vai entender de forma melhor, talvez, que eu vou buscar
conteúdo bem explicativo para vocês. Bom, eu vou começar a trabalhar com redação só no sábado para domingo. Tipo, eu trabalho 5 horas no sábado, no domingo mais 5. Então, os outros meios de semana, talvez na quarta, eu trabalho um pouquinho também. Só que vamos começar de pouquinho. Lembre-se que tem 8 meses pro Enem, né? Postar conteúdo demais aqui vai deixar seus cérebros cheios de dados. Você vai ficar perdido. Da mesma forma da manipulação, vai ficar manipulado com tanto dado. Então vamos devagar com as dúvidas de vocês, certo? Aprenda de pouquinho por pouquinho. É isso. Desejo um grande desejo de... Espero que todos entenderam tudo que eu retratei sobre a introdução, né? Dúvidas deixem aí nos comentários que eu respondo para vocês, certo? Então é isso.